Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no capítulo 19, versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, 19. Vamos ler então? Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. O meu Deus, o único Deus, o Deus fiel, justo e misericordioso, o Deus trino e poderoso, o Deus que não erra, não tarda e não falha. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, essa é uma verdade muito grande. Essa é uma verdade que nos traz esperança, nos traz a certeza real do controle de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode suprir as necessidades de coisas pequenas, de coisas médias e de coisas grandes, grandiosas. De coisas que podem ser possíveis aos olhos humanos, de coisas que não podem ser possíveis aos olhos humanos, de coisas impossíveis. Nosso Deus é o Deus impossível. Mas, irmãos, Jesus Cristo, o Deus vivo e ressurreto, o Deus trino e poderoso, o Deus Pai, Filho, o Eu Sou, Ele supre todas as nossas necessidades, mas Ele não nos força, nem mesmo a aceitar as bênçãos, nem mesmo a aceitar o socorro dEle. Por isso que nós precisamos ter a fé. A fé nós já temos, porque o próprio Deus nos deu. E não importa o tamanho da fé, porque a fé necessária Ele já nos deu. Mas o nosso livre-arbítrio faz com que nós venhamos decidir se nós queremos realmente usar a fé que Deus nos deu, colocar essa fé em ação, ou simplesmente queremos ter fé da boca para fora. Eu sei que Deus tudo pode. Eu creio, mas eu creio da boca para fora. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, foi o que Deus disse. Porque sem a fé, Deus está impossibilitado, não porque não tenha poder, mas porque Ele não nos obriga, nem mesmo a ser abençoado. Ele estará impossibilitado de nos entregar as bênçãos, de suprir as nossas necessidades. Nós precisamos trabalhar em nós a fé, a prática da fé, o uso da fé. Porque à medida que nós realmente trabalhamos isso, essa fé, e colocamos essa fé em ação, nós vamos poder passar por qualquer situação, na certeza de que essa necessidade vai ser suprida. De que Deus moverá céus e terras em nosso favor, como diz a palavra de Deus. Deus move céus e terras em favor do justo. Nós precisamos ter essa fé, essa prática da fé, para quando passarmos por essas necessidades, nós temos essa certeza. Não importa a necessidade que você está passando, que você venha passar, não importa a necessidade que eu estou passando, que eu venha passar, eu preciso ter a certeza que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Em glórias em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já venceu tudo lá na cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo já venceu tudo. Ele veio como homem, Ele sofreu as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Castigo e da paz estava sobre Ele. Não há nada que nós venhamos passar aqui na terra que Jesus não tenha passado. Nada. A única coisa é o pecado que nós praticamos que o Senhor não pratica. Não que nós praticamos, que às vezes nós nos pegamos nele, né? Porque a prática do pecado não faz parte do cristão. Mas às vezes nós nos pegamos entristecendo a Deus, entristecendo ao Espírito Santo. É um trabalho que nós temos que fazer em nós. Sabe, irmãos? Às vezes a gente vive essa correria do dia a dia.
Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu mesmo. Ai, tem que fazer esse processo, tem que fazer aquilo. Ai, tem prazo de 5 dias, tem prazo de 15 dias. Ai, preciso correr. Nós temos as nossas correrias. Mas precisamos ter um momento só com Deus. Só nós e Deus. E nesse momento, só nós e Deus, nós precisamos entrar, entre aspas, entrar para dentro de nós e fazer uma análise. Entrar na nossa mente e ver o que tem passado na nossa mente e no nosso coração. Nós temos uma mente e um coração alicerçados na fé, na certeza do poder do nosso Deus? Ou nós estamos limitando o nosso Deus? Ou nós estamos esquecendo do nosso Deus? Deus não pode ser um remédio. Jesus não pode ser um remédio que fica na prateleira quando está tudo ruim, eu vou lá e busco. Não, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos falar com Deus. Isso nos leva até essa reflexão. Por que eu não estou recebendo? Será que eu realmente tenho crido? Será que realmente, intrinsecamente, eu tenho essa certeza de que Deus pode todas as coisas? Será que meus olhos, eu vivo nessa terra com os olhos espirituais abertos? Ou meus olhos espirituais estão fechados e eu vivo nessa terra com os olhos físicos? Enxergando só aquilo que está ao meu redor? Enxergando só aquilo que eu acho que pode ser possível, que não pode? Meu irmão que faleceu, o Michael, meu amado, eu sofro muito pela falta dele. Ele sempre dizia, é pela graça. Quando a gente queria trocar um carro, comprar uma casa, quando a gente via uma situação difícil, falava, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Ele falava, é pela graça, é pela graça. Irmãos, é pela graça. É pela graça. Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Mas essa graça só pode chegar até nós se nós tivermos fé. Nós temos que crer realmente que nós vivemos nesse mundo pela graça. E essa graça aprove a Deus nos entregar por completo. E que por trás dessa graça tem um Deus todo-poderoso. Um Deus fiel, justo, misericordioso. Um Deus que não desampara os seus. Um Deus que move céus e terra em favor dos seus. Nós temos que viver isso, irmãos. Nós temos que viver essa fé de verdade. A despeito do que passarmos. Sabe? Tem uma situação que hoje estou enfrentando que a pessoa do lado de lá não consegue entender o que está acontecendo. Você fala, você mostra, mas a pessoa não consegue entender. Isso eu sei que é ação, pode ser ação das pessoas, nós e a outra pessoa, eu e a outra pessoa envolvida, mas também pode ter muita ação maligna, para que haja um desentendimento e para que não se chegue a um fim comum, a um ponto comum. Mas eu comecei a orar, estou colocando diante de Deus. Senhor, se é algo maligno, então tira. Tanto de mim como da outra pessoa, não que está em nós, mas pode estar... Nós estamos com os olhos espirituais fechados e não estamos vendo o maligno agir. Então muda isso, repreende, porque eu repreendo em nome de Jesus. Se é de nós, limpa, tira. Porque poder para mudar essa situação, Deus tem. Isso não há dúvida. Então nós temos que crer, entregar na mão de Deus e crer que Deus pode mudar toda a situação. Irmãos, nós temos um Deus muito poderoso. E nós limitamos o nosso Deus e não deixamos Ele agir na nossa vida, porque a nossa fé, não é que a nossa fé é pouca. A fé é Deus que nos deu, Ele não nos daria uma fé que fosse deficiente. Não, Ele nos deu a fé necessária para vivermos cada dia de nossas vidas até o último dia aqui na terra, porque Ele sabe como serão os nossos dias no futuro.
até o último dia de nossa vida aqui na Terra. Mas o problema é que nós limitamos o nosso Deus não fazendo uso dessa fé por completo. Já viu aquela frase que é real, né? Que nós não usamos o cérebro, todo o cérebro, toda a capacidade dos nossos cérebros. É estudo feito isso, não é uma frase. Nós não usamos toda a fé que Deus nos deu. Irmãos, Deus nos deu uma fé muito grande. Quando ele fala uma fé do tamanho de mostarda, essa fé é enorme. Porque ela sendo do tamanho de mostarda, ela move céus e terras, entre aspas, né? Ela faz um monte daqui passar para lá. Mas nós precisamos fazer o uso dessa fé. Nós precisamos parar e ver onde nós temos colocado a nossa mente, onde nós temos colocado o nosso coração, onde nós temos colocado o nosso entendimento. Na fé em Cristo, ou naquilo que a gente pode ver, que a gente pode enxergar. Na fé em Cristo, ou nas nossas habilidades, nas nossas vocações de conseguirmos as coisas e termos as coisas. Na fé em Cristo, ou no salário que temos, nos vencimentos que temos, nos honorários que temos, nos conhecimentos que temos, nos status que temos. Onde? Onde nós estamos firmados? Na fé em Cristo, a fé incondicional, como uma criança, como diz a palavra de Deus, crendo como uma criança. A criança, se você fala, ó, eu vou te dar esse carrinho. Amanhã eu vou te dar. Ela não vai questionar, nossa, será que a tia tem dinheiro? Será que a tia vai achar o carrinho, vai ter quando ela for comprar? Não vai perguntar nada. Ela simplesmente vai esperar que amanhã o carrinho esteja lá. Porque eu falei para ela que ia ter, você falou para ela que ia ter, nós falamos para a criança que daríamos, ela espera que esteja lá. E no dia seguinte ela vai lá buscar o carrinho. É esta fé. Se Deus falou que faz, nós temos que crer que amanhã vai estar lá, que hoje vai estar lá, que no futuro vai estar lá, porque Deus vai fazer. Tudo de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que crer que se o que pedimos, primeiro ter certeza de que pedimos algo que está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez tendo certeza de que o que pedimos está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a Bíblia é o nosso norte, é através da palavra de Deus que nós vamos saber se está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabendo isso, nós temos que ter a certeza que tem a criança de que Deus falou que vai dar, Deus vai dar. Deus falou que vai acontecer. E cremos de todo o coração. E começarmos a enxergar a bênção, a esperar a bênção, a esperar o socorro de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso em glórias para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, todas. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades. Não são só necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades físicas. Nós temos necessidades. Claro que temos. Somos humanos. Primeiro, precisamos conhecer as nossas necessidades. Olha, eu tenho necessidade de ser mais amoroso, mais amorosa, mais calma. Tenho necessidade de ouvir mais, falar menos. Tenho necessidade de falar um pouco mais, de ouvir bem. Eu tenho necessidade de enxergar as coisas como Deus enxerga. Então nós precisamos analisar quais as nossas necessidades, quais as nossas deficiências. Eu tenho necessidade de ter uma casa, eu tenho necessidade de ter um carro, eu tenho necessidade de ter um bom emprego, eu tenho necessidade de ter um ministério. Enxergar as nossas necessidades. Chegando às nossas necessidades, colocarmos diante de Deus. Bom, minha necessidade está de acordo com a palavra de Deus.
Eu não estou saindo fora da palavra de Deus. Deus tem condições de suprir a minha necessidade? Tem. Ele é o Todo-Poderoso. Então, a partir desse momento, nós temos que crer, orar e crer. Nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus com súplicas e ações de graça. E quando você ora e crê, você já coloca uma ação de graça diante do Senhor. Senhor, eu peço isso e eu creio. Ainda que os olhos humanos sejam impossíveis, eu creio. Então, Senhor, como ações de graça, eu vou te entregar isso, eu vou fazer um jejum, eu vou abençoar uma pessoa, ajudar uma pessoa. Enfim, faz um voto com Deus. Deus não precisa de voto para fazer, Ele vai fazer. Ele não pode negar a palavra dele. Mas é para nós mostrarmos para nós mesmos que nós estamos gratos. Deus poder ver a gratidão em nós. Sabe, irmãos? É cumprir a palavra de Deus. Deus não precisa de voto. Tanto é que você não precisa nem votar, Deus, vou fazer isso para o Senhor, não sei o que, Deus, eu vou fazer isso para uma outra pessoa, como gratidão a Ti. Porque eu sei que o Senhor faria por essa pessoa. E crê de todo o coração, irmãos, como a criança, que o carrinho amanhã vai estar, porque você falou, eu falei que vou dar o carrinho, então a criança espera que esteja lá, ela vai buscar o carrinho. E quando nós pedimos algo para Deus, não ficarmos conjecturando, mas isso é muito difícil, mas essa doença é incurável, mas o médico falou, mas essa pessoa não muda, ela falou, é aquilo e não muda, ela é assim. Não, não tem dinheiro, onde eu vou arrumar esse dinheiro? Nossa, isso é impossível, como que vai aparecer um comprador para essa casa? Ai, não dá. Não, irmãos, ou nós entregamos para Deus, ou nós entregamos para Deus. Se nós entregamos para Deus, sabendo que está na boa, perfeita e agradável vontade, o resto é conosco. Usar a fé que Deus nos deu e crer, a enxergar a situação com olhos espirituais. Nossa, eu preciso tanto que o juiz decida assim, mas o juiz não costuma decidir assim, o que eu vou fazer? Senhor, seja o Senhor o juiz dessa causa. Porque o Senhor tem entendimento para saber que é justo. Está nas tuas mãos. E eu creio. Não vou enxergar mais o juiz decidindo esse processo. Eu vou enxergar o Senhor. É isso, irmãos. Usar a fé. Porque você e eu, que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um Deus trino e poderoso, fiel, justo e misericordioso, no Eu Sou, nós temos um Deus poderoso para suprir todas as nossas necessidades em conformidade com as glórias em Cristo Jesus. Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Eu Sou contra o qual não há poder. E agindo Ele, ninguém impedirá. Amém? Creia. Faça uma reflexão. Você está praticando a fé que Deus te deu? Você está colocando em ação? Ou o que está permeando a sua mente, o seu coração? Dúvidas, medos, inseguranças? Se você está praticando a fé, se você não está, pratique. Se você está praticando, descanse em Deus, porque Ele é poderoso para resolver essa situação, para suprir essa necessidade, para trazer essa cura, essa libertação que você precisa. É só crer e colocar a fé em prática. Quando vier dúvidas, quando vier desejos que não são de Deus, quando vier o medo, não aceite. Repreenda e diz, não, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse medo, eu não aceito esse desejo. Porque eu sei em quem tenho crido e o meu Deus está trabalhando por mim e suprindo as minhas necessidades. Sim, glórias por Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Eu estou para fazer uma breve... Como que eu vou dizer? Uma breve... Não digo live, eu não gosto muito do nome live. Mas para, através do Facebook, abrir um contato de vocês para comigo, para que vocês possam fazer algumas perguntas para mim e eu responder para vocês. É uma interação, entendeu? Nada de pergunta pessoal, isso eu não vou responder. Pergunta pessoal não, da minha vida pessoal não respondo. Mas perguntas sobre a fé, perguntas sobre trabalho, eu vou abrir um espaço. E o dia que eu abrir eu falo para vocês, ao vivo, né? Para a gente fazer ao vivo ali, a gente conversar, vocês
perguntar e eu responder na hora, né? Um pequeno espaço. Estou programando isso e se der certo a gente vai fazer, tá bom? Quem tiver interesse pode entrar na hora lá e fazer pergunta, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso.